Se você tem uma Bíblia, abre essa Bíblia no Salmo 91, que é o texto que eu quero ler com vocês nesta noite. Salmo 91. O versículo é o versículo 10. Hoje o que nós vamos falar é exatamente sobre não permitir que o mal entre na tua casa. Diga glória a Deus. Como é que você pode fazer para não permitir a entrada do mal? Como é que você pode fazer para neutralizar a entrada do mal? Isso aí é uma das coisas que todos nós queremos, né? Vamos ver o que é que a Bíblia diz, o que é que nós temos para falar para vocês na direção do Espírito Santo. Como é que diz o Salmo 91 no versículo 10? Amém? Digam de novo: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Diga assim: chegará à tua casa. Agora você vai falar na primeira pessoa: nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará na minha casa. Amém? Isso aqui é uma promessa. Então fale na primeira pessoa, porque toda a campanha vai ser dirigida para você, para que você busque essas promessas de Deus. Vamos de novo: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa. Amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero começar a campanha deste domingo com esse propósito da família, falando exatamente sobre o perigo das coisas que chegam até a nossa casa. Amém? E eu quero, nessa minha conversa com vocês, descobrir, biblicamente falando, como é que nós podemos, de uma certa forma, nos protegermos e buscarmos assim como que uma blindagem contra o mal que campeia todo lugar e que de repente entra na casa das pessoas, entra pela internet, entra às vezes pela televisão e às vezes entra de corpo presente também. E para começar essa história, eu quero contar para vocês uma experiência de alguém, das muitas conversas que eu tenho com pessoas, alguém me contando uma história que se passou na sua própria vida, e que essa história foi uma história que teve um final muito triste. Essa pessoa me falou alguns dias atrás. Me disse o seguinte: essa pessoa me falou que tinha uma filha, e a filha já estava com 30 anos, e com 30 anos ela estava muito preocupada em casar. Vocês estão me entendendo? As pessoas às vezes, quando chegam com 30 anos, começam a querer colocar o carro diante dos bois, e às vezes não sabem que podem gerar um problema para si, por não ter a paciência de esperar a hora de Deus na vida. Porque quando Deus determina, a coisa acontece. Você pode estar com 50, pode estar com 60, pode estar com 70, Deus é que sabe a hora certa para poder confirmar isso. De repente Deus só quer arranjar uma pessoa para você quando você estiver independente, que não depender da pessoa com quem você vai casar, mas que você tiver a sua própria vida para poder tocar essa vida sem estar na dependência de ninguém e nem ser refém em nenhuma situação de alguém. Amém? E essa senhora me contando que, falando comigo, que ela ouviu um programa de televisão que nós temos, e ela disse que essa filha de 30 anos um dia entrou num site de relacionamento e conheceu uma pessoa pela internet, e depois que ela conheceu essa pessoa pela internet, ela viajou para encontrar essa pessoa que morava no Mato Grosso, e conheceu a pessoa, e a pessoa inclusive pagou a passagem dela para que ela conhecesse. E o certo é que depois ela voltou e ficou nesse relacionamento virtual, online, mas depois o certo é que ela foi para lá e acabou casando com a pessoa, e depois o rapaz veio de lá para cá e veio para a casa dela e entrou na casa dela. E ela disse então que desde o dia que esse homem entrou na casa dela, os problemas começaram, porque ele era um sujeito desajustado, ele era um camarada que tinha problemas, era um sujeito altamente desequilibrado. E ela disse para mim, nessas mesmas palavras que estou dizendo para vocês: um indivíduo fofoqueiro, que criava problema com todo mundo, que não se dava com ninguém, não se dava nem mesmo com a família dele, os próprios irmãos dele, a família, a mãe não queriam saber dele, e ela, nesse afã de querer casar,
acabou se envolvendo, trouxe para casa e trouxe o sujeito que entrou das portas da casa dela para dentro, foi morar com ela, que ela era a única filha, e desde aí então começou todos os problemas daquela família. A irmã me contando que ele criou problema com o pai. Um dia tiveram um problema tão grande em casa que ele chegou a agredir o pai da moça. Mas a menina, tão apaixonada, que estava totalmente cega, foi levada, foi seduzida de tal maneira que, mesmo ela vendo o pai sendo espancado pelo marido e sabendo que o pai estava com a razão dentro da situação, ela ainda assim ficou do lado do marido, voltou para o Mato Grosso e foi para lá. E a mãe ficou sabendo que ela era espancada violentamente lá no Mato Grosso. Uma vez ela voltou para casa, ele veio atrás, e todas as vezes que ele entrou na casa, pronto, desestruturou e desequilibrou toda a família dela. Uma família que vivia em paz, uma família que tinha sossego, uma família que tinha tranquilidade, e de repente começou a viver os momentos mais difíceis da vida. E ela chegou e disse que até que ela voltou novamente para o Mato Grosso, e quando ela me telefonou, ela disse que queria que eu orasse, porque um dia ele espancou tanto ela, que ela estava em coma no hospital por conta das agressões causadas por ele. E que ela disse assim: pastor Paulo, desde o dia em que esse homem entrou na minha casa, toda a paz que nós tínhamos em casa, ela cessou, ela acabou. Nós começamos a viver as situações mais difíceis que nós vivemos em toda a nossa vida. Vejam bem, algo entrou que não deveria ter entrado. Vocês estão me entendendo? E às vezes tem muitas coisas que entram na casa da gente. A forma que vem para poder entrar são das formas mais sutis que vocês possam imaginar. Às vezes as pessoas não se dão conta, às vezes as pessoas não prestam atenção nos sinalizadores de Deus, em tudo aquilo que sinaliza para nós quando vai dar errado. Eu já preguei para vocês aqui, disse para vocês que tudo na vida sinaliza. Uma pessoa, quando não presta, antes dele fazer todo o mal, ele sinaliza muito antes aquilo que na verdade ele é. Os transtornos que o indivíduo tem, as deformidades de caráter, tudo isso são visíveis, porque as pessoas não podem esconder por muito tempo. E se você tiver um pouquinho de habilidade para prestar atenção e para realmente ficar observando a pessoa, você vai ver que aqui e ali vai ter os lampejos de deformidade nas ações e nas atitudes da pessoa. E às vezes nós não prestamos atenção nessas coisas, nós não observamos esses detalhes. E não é somente por esse lado que as coisas entram, não. Elas entram também de outras formas, são problemas que entram de outras formas, são pessoas que nós levamos para dentro de nossa casa, que são altamente pesadas e carregadas espiritualmente, e que às vezes influenciam pessoas da família, que às vezes geram outros tipos de problemas, e às vezes nós estamos com tão boa vontade, que não prestamos atenção e não ficamos atentos e vigilantes com respeito à necessidade de vigiarmos, de estarmos atentos. E na maioria das vezes também nós não temos nem condições de poder saber quem é quem, porque não tem letreiro na testa, nós não sabemos como evitar determinados problemas, nós não sabemos como evitar determinadas situações, e o certo é que o mal às vezes entra. Não é somente as coisas do acaso, mas às vezes são situações totalmente espirituais, tramadas pelo diabo, com o intuito de gerar destruição, para gerar sofrimento, para gerar dificuldade. E essas são as situações que muitas vezes adentram as nossas casas, as nossas famílias, situações que desequilibram tudo, que desajusta tudo. Às vezes a mentira entra, às vezes o engano entra, e as coisas vão entrando, e quando você vê, você está diante de uma realidade que você se torna totalmente impotente para poder mudar a tal realidade, para poder mudar a realidade e a situação das coisas. E quando você se sente impotente assim, que você não sabe o que fazer, quando de repente situações chegaram, entraram e se estabeleceram e criaram situações de dores, de sofrimentos, que você não tem condições e nem mais a capacidade sua humana de poder mudar as coisas e de poder tirar da sua casa aquilo que já se estabeleceu. Quando você está nessa situação, você só tem uma saída: buscar Deus e buscar de Deus a solução, a saída, e fazer com que o Deus que você acredita venha através do seu poder colocar para fora aquilo que entrou e que está causando dores e sofrimentos, e tenha certeza disso, que Deus tem poder para fazer isso. Amém? A Bíblia diz, por exemplo, que o salmista do Salmo 91, foi o que escreveu,
ele teve uma inspiração para poder falar da necessidade dessa proteção de Deus para a vida da gente e para a casa da gente também. E eu sempre digo que quando Deus fala em proteção, como Ele fala em muitas partes da Bíblia, da necessidade de nos proteger, Ele fala isso porque, como Deus, Ele entende e compreende que nós corremos algum tipo de risco. Porque se nós não corrêssemos risco nenhum no mundo espiritual, Deus não estaria preocupado em dizer: olha, eu vou mandar anjo para guardar você. O anjo se acampa ao redor daqueles que me temem. Deus não estaria preocupado em inspirar pessoas para falar palavras de proteção que se estendem não somente para nós, mas que se estendem também para a nossa casa. E quando Deus fala isso, com certeza, Ele fala com o intuito de nos alertar, de fazer com que fiquemos totalmente espertos e venhamos perceber a grande necessidade e dependência que nós temos dele para termos de fato a proteção, a grande necessidade e dependência que nós temos da pessoa dele para poder agir não só em favor da nossa vida, mas agir em favor de toda a nossa casa, em favor de toda a nossa família. E eu acho que uma das propostas de proteção que eu encontro na Bíblia mais fortes e mais convincentes e mais emocionante também é, sem dúvida alguma, essa proposta do Salmo 91. Um salmo que foi feito, Deus dando a inspiração para alguém, para falar exatamente daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele quer fazer, para falar exatamente de um entendimento que tem que haver entre nós e Deus, para que dentro desse entendimento, dentro dessa cumplicidade, dessa visão com respeito à ação de Deus e à forma como Ele realmente age, nós possamos também fazermos a nossa parte para que Deus venha e faça a parte dele. Porque dentro dessa proposta de Deus de proteção para a nossa casa, para guardar a nossa casa, para não deixar que o mal entre, existe uma parte que compete a nós. Não é a sua parte de Deus, a parte de Deus é uma parte que completa a minha parte, que completa a sua parte, que completa a nossa parte. E uma das primeiras coisas que Deus pede dentro desse salmo, para que o que Ele está falando venha de fato se tornar uma realidade na nossa casa, a primeira coisa que Deus pede é o seguinte: para nós nos apegarmos a Ele com amor. Diga glória a Deus. Porque Ele diz lá no complemento do salmo: porque todos aqueles que a mim se apegaram com amor, diz Deus, eu o livrarei e o guardarei, diz Deus. E quando Ele diz isso, fica claro que o salmo é uma promessa que funciona quando você faz a sua parte. Porque isso aí ilude muitas pessoas. Tem gente que pensa que para poder ter essa proteção da promessa do salmo de Deus, ele precisa deixar a Bíblia aberta dentro de casa, e a Bíblia fica ali aberta, fica com a página amarela, porque ele imagina: não, a Bíblia estando aberta aqui, o inimigo não entra, o inimigo vai respeitar, e a conversa, ele entra do mesmo jeito, se der brecha, e ele vai e não vai respeitar porque a Bíblia está aberta. Não, o diabo não tem medo de Bíblia aberta. Ele até cita a Bíblia, que eu já preguei para vocês aqui, que ele citou um trecho do Salmo 91 para Jesus. Por que tu não te joga daqui lá embaixo? Não está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito, para tu não tropeçar com o teu pé em pedra? Se ele cita, ele conhece, então ele não teme. Não é isso que o amedronta, se nós observarmos. E às vezes as pessoas têm a Bíblia aberta, ele nunca lê, mas no Salmo 91 está aberto, chega, fica amarela. Às vezes a pessoa pendura lá na parede o Salmo 91. Eu não tenho nada contra que pendurar a palavra de Deus assim, porque a Bíblia até mandava colocar no corpo. Tudo bem, mas não pense que aquilo ali vai resolver o problema. Vocês estão me entendendo? O que faz a diferença é a promessa do Salmo. Diga glória a Deus. E aquilo que Deus está falando, o que é que você tem que fazer, qual é a sua parte dentro desse contexto, para que a tua vida de fato venha estar debaixo de toda essa promessa que está contida ali no Salmo 91. O que é que você tem que fazer, qual é o teu papel, qual é a tua postura, como é que você tem que se comportar vigilantemente dentro da sua casa, para que Deus possa confirmar as promessas do Salmo na sua vida. E aí entra o detalhe de se apegar a Deus com amor. E quando alguém
alguém se apega a Deus com amor, ele se deixa influenciar por Deus, ele deixa que Deus realmente devore de comando a sua vida, as suas ações, as suas atitudes, e isso implica em resultados de promessas de Deus em nossa própria vida. É uma participação. Mas às vezes as pessoas imaginam que não, diz não, eu vou ler o Salmo 91, vou fazer minhas orações e vou estar resolvendo o meu problema. E aí ele se esquece que essa promessa ela se confirma numa parceria entre nós e Deus. E ele não tem nenhum tipo de cuidado consigo, com a sua postura, com a sua maneira de agir. E ele abre precedentes para que o inimigo realmente entenda que Deus está querendo fazer, mas que o indivíduo que quer que a sua casa seja protegida não está fazendo nada para que isso se torne uma realidade dentro da sua própria casa. Como isso? Porque às vezes a pessoa está orando na igreja, mas em casa ele não tem uma postura de alguém que está buscando de Deus uma resposta. Tem gente que quer que a sua casa seja abençoada, mas basta qualquer contrariedade para sair com os piores palavrões. Tem gente que dentro de casa, basta ficar irritadinho um pouco, ficar um pouco nervosinho, que o nome que ele mais chama dentro de casa é mais o nome do diabo do que o nome de Deus. Tem pessoas que estão querendo muito a bênção de Deus para a sua casa, mas eles excluem das suas atitudes a necessidade da postura. Aquela postura que identifica a pessoa com Deus e que muitas vezes não é observada, e aquela pessoa que quer a bênção para a sua casa, ele é mais um canal para que o inimigo realmente entre do que um canal pela qual vem a bênção de Deus. Por causa do quê? Por causa do nervosismo, da agressividade, do transtorno de comportamento. Qualquer coisa fica irritado, qualquer coisa agride, qualquer coisa ofende. É armado para machucar, é armado para humilhar, é armado para maltratar. É pronto para desestruturar a harmonia de dentro da sua própria casa por causa da sua maneira de ser, por causa da sua agressividade, por causa do desrespeito que tem para com as pessoas que vivem na sua própria casa. Às vezes, essa pessoa não está querendo que o mal entre, mas ele mesmo traz o mal pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Não tem atitude compatível com a palavra de Deus, não tem uma atitude que venha realmente agradar a Deus. Deus não se sente parceiro do indivíduo, porque ele não faz a parte dele. Deus olha para aquela pessoa e diz, poxa, em vez dele mudar, ele não muda. Cada vez mais ele está nervoso, cada vez mais ele é agressivo, cada vez mais ele não tem controle nas suas palavras. Ele não controla o que fala, ele não controla o que faz, ele não controla o que diz. Ele agride, ele maltrata, ele desestrutura, ele simplesmente atinge pessoas, agride pessoas, não tem cuidado nas coisas que faz. E quando a pessoa age dessa maneira, ele praticamente anula toda a possibilidade de Deus poder usar a promessa que ele fez através desse salmista para tornar uma realidade dentro da sua própria casa, para fazer com que as coisas mudem. Aí o mal encontra acesso à sua casa. Por quê? Porque nós que acreditamos em Deus, criamos uma atmosfera e um ambiente que torna-se totalmente favorável a Ele, aquele que entra e que leva os males, que leva os problemas, que leva todo o desajuste e os sofrimentos para dentro da nossa casa. Logo eu pergunto para você, como é que você tem agido como servo de Deus? Você tem se preocupado com isso? Ou você mesmo sendo de Deus, sendo da igreja, frequentando a igreja, é o mais nervoso lá da tua casa? É o mais desajustado? E se isso acontece, como é que você pode esperar que Deus venha confirmar a promessa? Se Ele não consegue encontrar em você uma resposta de atitude ou de ação para poder fazer essa parceria de fé para que uma promessa se confirme na sua vida, aí torna-se difícil. Se não houver isso, você fica vulnerável, a sua casa fica vulnerável, sua família fica vulnerável, e as ações que não são para entrar na sua casa para não ter acesso, vão acabar tendo acesso. Por quê? Porque você está dando acesso. Você está abrindo as portas por meios que realmente acabam de uma certa maneira
facilitando para que o inimigo haja. Por quê? Porque o inimigo vem em cima exatamente dessas atitudes que ele encontra gancho para poder chegar, para poder entrar. Foi assim que ele falou para Jesus: deixa eu ir andar com Pedro. Falou para Deus, e Jesus disse: não, com Pedro não. O Pedro dava tanta brecha na vida dele que o inimigo achou por bem se andar com ele, brincar com ele. E Jesus disse: olha, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas por 3 vezes eu orei ao Pai e pedi ao Pai que não permitisse. Por quê? Porque Jesus sabia que o Pedro não ia resistir. Então nós percebemos nessa passagem da Bíblia que às vezes é alguma coisa em nós que dá facilidade para isso, e alguma coisa na nossa maneira de ser que abre precedente para esse tipo de ação. E quando você começa a observar a palavra de Deus, que você começa a manter a postura que você tem que manter e tomar a atitude que compete a você tomar, Deus vem, cumpre a sua promessa, a sua palavra, e tenha certeza de uma coisa: tua casa, teu lar fica blindado, porque como diz o Salmo, praga nenhuma chegará à tua casa. Por quê? Porque Deus não deixa, porque está em parceria com você. Diga glória a Deus. Isso é a palavra de Deus, amigo. Olha, Deus, Ele sabe tanto que isso é importante, que às vezes Ele tem que marcar, e tem que marcar a tua casa para isso não acontecer. Quando Deus foi tirar o seu povo lá da terra do Egito, um dia Ele fez isso. O faraó estava resistindo muito, o faraó não queria ceder. Tudo que Moisés fazia de milagres, o faraó ficava incrédulo, que ele dizia assim: manda chamar aí meus feiticeiros, meus magos. E os magos, os feiticeiros de faraó vinham, faziam os mesmos milagres que Moisés fazia. Os mesmos, está lá na Bíblia. Quando Moisés pegou uma vara e jogou diante do faraó, que a vara se transformou numa serpente, o faraó não ficou surpreso com nada não. A Bíblia diz que ele disse: chama aí os meus feiticeiros. Olha, ele fez isso aqui, transformou essa vara em serpente. Vocês podem? Não há dúvida nisso não. Os feiticeiros foram lá e fizeram a mesma coisa. Só que a Bíblia diz o quê? Vocês lembram? Que a serpente que o Moisés fez o quê? Engoliu a serpente dos feiticeiros, matou a serpente dos feiticeiros. E cada milagre que acontecia, o faraó também não se abalava nem um pouco, e ele continuava na postura dele de resistir às coisas de Deus. E Deus não teve uma outra saída, teve que arranjar uma medida de choque para poder resolver o problema. E qual foi a medida de choque? A Bíblia diz que Deus disse ao seu povo: olha, para poder vocês serem liberados, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer. Eu vou ter que matar todos os primogênitos. Tudo que é primeiro filho aqui vai morrer. O primeiro filho do jumento morre, que é o primogênito. O primeiro filho da vaca vai morrer também. E o primeiro filho dos seres humanos também vai morrer. Só tem uma coisa que pode impedir que o mal entre na casa de vocês, impedir que o anjo da morte entre na casa de vocês. Eu quero que no dia que isso vai acontecer, vocês façam uma Páscoa, que foi a Páscoa realmente dos judeus. Eles pegaram um cordeiro, imolaram o cordeiro, comeram o cordeiro naquele dia, e Deus disse: agora vocês fazem o seguinte. Deus falou através de Moisés: quando vocês matarem esse cordeiro, vocês peguem o sangue do cordeiro e passem no umbral da porta da casa de vocês. Passa aquele sangue ali. No texto que eu li para vocês, isso está em Êxodo, capítulo 12, versículo 13, né? Aí Deus diz: passa o sangue lá na porta. Quando você passar o sangue na porta da sua casa, que o mal chegar, o anjo da morte chegar, toda casa que ele perceber e ver que tem a marca do sangue na porta, ele sabe que aquela casa ali, o anjo da morte, o mal não pode entrar, porque é a casa de alguém que está com Deus. Diga glória a Deus. Então o anjo passa por essa casa e vai para a casa onde não tem a marca de Deus, que é a marca do sangue da ombreira da porta. E não deu outra. Até o filho do faraó morreu. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o faraó liberou. E o pessoal acabou saindo para a terra prometida,
é o que diz a palavra de Deus. E Deus então fez uma marca para poder dar um livramento para aquela família que estava ali com o umbral marcado na porta. Tudo isso tem um simbolismo muito forte. Esse cordeiro simbolizava Jesus, esse sangue simbolizava o sangue da nossa redenção, que viria centenas de anos depois com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o verdadeiro cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Diga glória a Deus. Então vejam bem, nós percebemos então que Deus tem essa preocupação de guardar, como você vê com relação à questão do Salmo. Quando Deus usou a pessoa que escreveu o Salmo 91, que nós não sabemos quem é, ele foi logo dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Amém? Não é isso? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar é morar. Diga glória a Deus. E quando você habita no esconderijo de Deus, você habita sob a proteção do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E para você habitar no esconderijo de Deus, você tem que deixar Deus trabalhar em você, mudar em você muitas coisas onde Deus não concorda que você possa agir, que possa de uma certa forma ferir essa aliança, essa parceria entre você e Deus. E Deus então fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E diz ao Senhor: o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Diga glória a Deus. Que é refúgio, gente? Refúgio é o lugar para onde você foge para buscar proteção. Diga glória a Deus. E ele está dizendo aqui que quando você necessita de proteção, você sabe em que você pode buscar essa proteção. Você vai procurar em Deus e buscar nele, porque ele é o teu refúgio e ele é o teu Deus Todo-Poderoso, o teu baluarte, o milagroso, aquilo que pode fazer coisas extraordinárias. Diga glória a Deus. E você vai percebendo que o Salmo vai discorrendo exatamente sobre essa questão. Vai falando tudo aquilo que Deus tem interesse em fazer, tudo aquilo que ele pode fazer. Ele diz: olha, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro? É armadilha contra você. Ele vai livrar você contra a armadilha, contra as arapucas que o inimigo possa criar. E da peste perniciosa, diz ele. O que é peste perniciosa? É o veneno. Do veneno. Veneno mortal. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Diga glória a Deus. Deus faz uma analogia exatamente da proteção, como os pássaros guardam os seus filhotes. Deus, de uma maneira muito carinhosa, ele tenta passar para você, para dar segurança para você, que você está debaixo das asas dele. Diga glória a Deus. Que ele protege você com as asas. Quando o mal vem, não tem como ter acesso a você, porque para ter acesso a você tem que passar por cima dele, e para passar por cima dele nunca ninguém consegue, porque ele é Deus Todo-Poderoso, segundo o que diz a própria palavra de Deus, e o seu poder é incomparável. Diga glória a Deus. E ele diz que sob as suas asas estarás seguro, tu terás segurança. Debaixo das suas asas estarás seguro, diz ele. E depois que ele diz isso, ele vai continuando: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é proteção, é escudo para você, diz ele. E você pode ficar tranquilo, porque você não vai se assustar do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da praga que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, disse ele. Nada que possa acontecer de maligno, de espiritual, de sobrenatural, que aconteça de noite ou que aconteça de dia ou em qualquer hora, não tem efeito sobre você, segundo a promessa do Deus Todo-Poderoso. E ele fortalece essa proteção dizendo um dos versos mais bonitos e mais fortes para nos dar segurança dentro da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode estar cercado por uma multidão, se quiser acertar todo mundo, disse Deus que você vai estar debaixo da proteção dele. E depois que ele diz isso, ele fala: olha,
mal nenhum vai chegar na tua casa. Diga glória a Deus. Diga: mal nenhum vai chegar na minha casa, praga nenhuma chegará na minha casa. Ele diz assim: praga nenhuma chegará à tua casa, diz o Senhor, na inspiração ao salmista, para dizer para você o quê? Somente uma coisa: porque os anjos, Ele dá ordem ao teu respeito para te guardares, para te guardar, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Vocês sentiram como essa proteção de Deus é todo um staff, é toda uma coisa que Ele usa para poder realmente exercer essa proteção sobre o seu povo? Ele manda anjos, Ele faz promessas. Se acontecer qualquer coisa, foi porque Ele permitiu, mas se Ele não permitir, nada pode acontecer com você. E se você tem a sua postura e a sua maneira de ter um posicionamento da maneira como Deus está querendo, claro que Ele não vai permitir que aconteça. Essa proteção é real. Quando nós estamos com a vida nas mãos de Deus, tudo que acontecer foi porque Deus permitiu, nada vai acontecer além daquilo que Ele quer. Que Deus tem uma visão muitas vezes diferente das nossas. E Ele diz: praga nenhuma chegará à tua tenda, e você no verso mais acima descobre a razão porque essa promessa é para nós. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Diga glória a Deus. Então, se apegar a Deus com amor é a razão principal para que essa promessa se confirme em nós. Então, nesta noite, nós estamos começando essa campanha para dizer para você exatamente isso. Busque de Deus essa proteção, essa blindagem para a tua casa, para você e para a sua família. É orando que você consegue isso. É mantendo uma postura, é tendo uma atitude de alguém que está compromissado com Deus. É assim que você realmente consegue perceber que as promessas de Deus se confirmam na sua própria vida. Procure se adequar a Deus, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determina, porque isso implica em resultados de promessas cumpridas em sua própria vida. É a obediência à palavra, é a obediência às determinações de Deus que confirmam sobre as nossas vidas todas as promessas que Deus tem dado para nós dentro da sua própria palavra. E se de repente você está aqui: mas pastor, só que lá em casa as coisas já estão complicadas, o que era para não entrar já entrou, e aí como é que eu faço? Aí você está precisando mais de Deus ainda, porque se de repente você tem que lutar contra uma coisa que já chegou, que já entrou, que já se estabeleceu, você está precisando mais de Deus ainda. E agora, se algo se estabeleceu, se algo chegou lá e tomou conta da casa, a Bíblia diz que só tem um jeito para poder colocar para fora da sua casa aquilo que já entrou. E diz o Novo Testamento: é chamar o mais valente dos valentes, diz a palavra de Deus. Porque disse Jesus que quando um valente toma uma casa, ele se arma de todos os seus bens e fica dentro daquela casa para dominar a casa, e ele vai lá, se arma para não sair da casa. Mas disse Jesus: aí você tem que chamar o mais valente do que ele, para que possa colocá-lo para fora da tua casa. E segundo a palavra de Deus, esse mais valente do que o inimigo que entra, o indesejável que entra em nossa casa e que se estabelece, o mais valente que ele para colocá-lo para fora, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. Então, nesta noite, são dessas prerrogativas que você vai se apoiar para poder realmente estabelecer esse combate, para orar por tua casa, para orar por tua família. Nós vamos estar nesses 7 domingos orientando você e orando com você. E eu tenho a certeza que o resultado disso é confirmação da promessa de Deus. Você faz a sua parte, você toma a sua atitude e deixe, porque a outra parte é de Deus. E a parte de Deus nunca falha. Diga glória a Deus. A nossa falha, até nós falhamos, mas Deus não. Mas Ele precisa que a sua parte seja feita para que a parte dele seja concluída na parte que você vai fazer. Pensa nisso e que Deus possa te abençoar e te ajudar no nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, e eu fico muito contente pelo fato de você sempre estar nos acompanhando na televisão. Entre em contato conosco, mande o seu e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com ou uma mensagem de texto pelo celular. O nosso DDD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Eu quero ter o prazer de poder conversar com você, de poder orar
por você e saber, acima de tudo, que temos você como nosso ouvinte ou telespectador constante, assíduo, através do nosso programa que está chegando até você, chegando até a sua casa. Vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que me assiste neste momento. Eu peço, meu Deus, que a tua bênção venha sobre essa vida e que o Senhor repreenda toda enfermidade. Se essa pessoa está doente, está enferma, que venha sobre ela uma unção de cura, para que seja curada, livre dos seus males. Abençoe esse lar, abençoe essa casa, onde minha voz está chegando agora, e que o Senhor Deus repreenda dessa casa, do meio dessa família, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda perturbação, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, ó Deus, que seja repreendido dessa vida, desse lar, dessa casa e dessa família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, amém. Olha, muito bom poder realmente contar com a sua audiência, mas até uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,